Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista e também com muita alegria apresentador desse podcast que está começando agora. Mais um episódio do Sempre Cuidando. Você já sabe, esse é o videocast do Sempre Cuidando, que é o programa de cuidado e suporte ao paciente da Servier do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que quer começar a prevenir os riscos cardiovasculares, por exemplo. Nesse ano, a gente está recebendo, ao longo de todo esse ano, profissionais extremamente qualificados que estão tirando aqui dúvidas importantes sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca, doença venosa crônica. A gente também tem por aqui muitas dicas para você ter hábitos mais saudáveis, para você fazer escolhas saudáveis na sua vida de todo dia. Além do programa completo aqui no YouTube, você pode ouvir também os episódios no seu serviço de streaming de áudio e música preferido. Pode acompanhar as pílulas que fazem muito sucesso nas nossas redes sociais. É só buscar Sempre Cuidando que você vai nos encontrar por lá. A gente está em novembro e é um mês que também é dedicado à campanha do famoso Novembro Azul. Novembro Azul também é dedicado à conscientização sobre a importância do diabetes. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. E a gente sabe quanto essa doença mexe com diversos aspectos da vida de uma pessoa, na verdade com todo o entorno de um paciente. E um dos hábitos que pode influenciar diretamente no controle do diabetes, exatamente também antes até do diagnóstico, e depois principalmente, é a alimentação. Isso é muito importante. E para saber mais sobre esse assunto, a gente tem uma convidada que já esteve conosco com muita alegria, participou já da nossa série de videocasts, a nutricionista Fernanda Marques. Está aqui de novo, ela esteve conosco no Carnaval, no início do ano, e agora a gente vai falar com ela sobre diabetes, sobre organização, planejamento alimentar, enfim, como é que a gente pode se organizar para ter uma vida com mais qualidade de escolhas positivas. Fernanda, bem-vinda, que alegria te rever, tudo bem? Muito bom poder participar novamente, trazer esclarecimentos e muita informação para o pessoal. Desde o Carnaval, né? Muito bom, vinculando, né, um assunto com o outro. E agora a gente fala sobre essa questão do diabetes, né? A alimentação está muito ligada a essa doença. Essa informação do diagnóstico, talvez o primeiro impacto vai ser com relação aos hábitos alimentares, né, Fernanda? Sem dúvida, principalmente em relação ao estilo de vida global, né? Principalmente, como você falou, tanto na questão preventiva como tratativa. Então, vale a pena sempre ressaltar essas mudanças, mas sem o terrorismo nutricional e aquele extremismo que muita gente associa quando veio o diagnóstico. Então, acho que o primeiro baque é esse. Nunca mais vou poder consumir carboidrato, nunca mais vou poder consumir açúcar. E é uma coisa que a gente precisa desmistificar e vamos falar bastante sobre isso hoje. Exatamente. Eu já queria deixar clara uma informação que muitos médicos preconizam, é que o paciente com diabetes, ele tem uma janela de oportunidade para olhar novamente para a sua vida, para os seus hábitos, para as suas escolhas, e ele pode, com toda certeza, ter uma vida mais saudável do que um paciente, uma pessoa, aliás, que não tem diabetes. Porque ele protagoniza essa mudança e ele pode ter uma qualidade de vida muito boa. Exato, e é um cuidado que, assim, na verdade, todos nós deveremos ter, né? Então, entra muito nessa pergunta, como pode ser a alimentação do diabetes, como deve ser? Na verdade, é a alimentação que todo mundo deveria. Esses cuidados, eles são recomendados para toda a população. Mas, muitas vezes, quando a pessoa se depara com um diagnóstico ali comprovado, com alterações no exame, isso fica um pouco mais, né, com uma atenção especial. Mas, na verdade, esse cuidado deveria ser de tudo. Claro. Quando a gente fala de açúcar, por exemplo, a gente logo associa ao diabetes, né? É isso mesmo? Diabetes e açúcar são completamente antagônicas? São questões separadas? Na verdade, assim, existe essa correlação entre açúcar e diabetes, mas não uma correlação causal, né? O consumo do açúcar, ele não causa o diabetes. Ele vai, claro, né, prejudicar ali, o controle glicêmico, que é exatamente esse controle do açúcar no nosso sangue. Eu acho que talvez daí que venha a confusão. Porque muitas pessoas interpretam que nunca mais vão poder consumir determinados alimentos adocicados, não necessariamente que tenham a adição de açúcar, né? Então, só de ter o paladar doce, às vezes de uma fruta, de algum produto que já tem ali o açúcar natural, a pessoa já cria uma aversão como se ela não pudesse consumir.
Então, não existe muito isso de alimento proibido e permitido. Eu gosto muito de ressaltar isso, né? Porque, por exemplo, se você precisa do doce pós-almoço, para não atacar ali de sexta a domingo, né? E não ter um comportamento alimentar muito impulsivo de comer grandes quantidades, o doce talvez não seja proibido. Ou se você precisa de um molho para salada para comer mais vegetais, mais folhosos, o molho não vai ser proibido. Então, depende muito desse contexto, né? Então, eu não gosto muito de rotular os alimentos como proibido, permitido, porque a gente precisa entender também a subjetividade de cada paciente, as preferências alimentares, o contexto de vida, isso tudo é muito relevante. Cada paciente é um universo em si, com suas preferências, com suas necessidades e com suas demandas. E a nutricionista vai fazer esse ajuste, né? Mas desde já, esse episódio é muito importante porque ele tem dicas preciosas para a gente lidar com o diabetes. Mas o principal, eu acho que você vai concordar comigo, é o planejamento, né? Não dá para a gente encarar uma geladeira com fome. Exato. A geladeira tem que já estar preparada. Até a despensa, porque o armário, né? Junta, né, o que eu brinco, a fome física com a vontade de comer, que já é uma fome mais emocional. São coisas diferentes. São. Né? Lá em Minas é comum falar assim, juntou a fome com a vontade de comer, parece uma coisa boa. Mas, na verdade, são coisas diferentes e a gente vai entender isso aqui, principalmente quando a gente fala de controle de diabetes. Perfeito. O açúcar está ali, né? Deliciosamente doce, Sim. né? Mas quando a gente fala de açúcar, é preciso falar também sobre essas variações do açúcar. Mascavo, demerara, o açúcar orgânico. Perfeito. Tudo isso está dentro da oferta de escolhas que o paciente diabético vai ter? Na verdade, existe essa preconização em termos de quantidade, né? Claro que esse volume ele vai depender de toda a particularidade metabólica do paciente, como o peso, qual é o cálculo, né, do volume energético total que ele precisa fazer no dia. Então, na verdade, em termos de sacarose, que né, essa questão da glicose e frutose, deveria ficar em torno ali de 7% do volume calórico total que o paciente consome. Só que existe muito esse ponto, como eu falei, da subjetividade e das preferências. Então, se a pessoa consegue fazer uma substituição do açúcar ou realmente né, restringir um pouco esse volume, por que não? Vai trazer benefícios para ele. Então, é melhor, às vezes, a gente né, mirar num consumo de carboidratos de melhor qualidade, né? Uma batata doce, um arroz integral, que seja até batata inglesa, mas uma comida ali de verdade, do que algo processado que levou o açúcar, principalmente o açúcar refinado, açúcar de mesa. Então, muitas vezes, vale a pena essa substituição. E, claro, dependendo, como eu falei, desse volume calórico total, a gente pode se substituir não só por uma qualidade de açúcar melhor, mas, por exemplo, por uma fruta. Então, algumas preparações a gente consegue adoçar com maçã, com banana, com tâmara, sem necessariamente usar o açúcar refinado. Então, assim, no contexto de diferenças entre os açúcares, eu brinco muito sobre isso porque o açúcar mascavo, de fato, ele é menos refinado. Ele até tem um certo nível maior de nutrientes. Só que ninguém come açúcar pensando em ter nutrientes, né? A gente come porque o sabor é agradável, porque faz parte ali de uma preparação. Então, assim, vamos deixar esses nutrientes para os folhosos, para as frutas, para os legumes e avaliar se esse açúcar entraria ou não nesse contexto. Mas, realmente, o mascavo ele é menos refinado. Logo em seguida vem o açúcar demerara e depois o açúcar refinado, que é o açúcar de mesa que a gente conhece. Hoje a gente sabe que o açúcar de coco, que ele já não é da cana, né? Ele é derivado, de fato, do coqueiro. Ele tem um índice glicêmico um pouco menor, né? O que é isso? O poder de elevar o açúcar do nosso sangue, ele é um pouco menor. Só que entra nesse contexto de quantidade. O pico glicêmico, né? Exato. Aquele famoso chicote glicêmico. O chocolate faz muito isso. O quanto ele aumenta o açúcar do nosso sangue. Se é imediato ou se é um pouco mais lento. O recomendável é que seja um pouco mais lento. Mas algumas frutas também têm um pico glicêmico. Aí entra num ponto muito Melancia, chave. por exemplo, que é uma delícia. Na verdade, entra numa diferenciação entre índice glicêmico e carga glicêmica. São coisas um pouco diferentes. A melancia ela tem uma carga glicêmica um pouco mais alta. Então, na verdade, tudo vai depender da quantidade que aquela pessoa consome daquele alimento. Então, entra muito nessa questão da proporção. Não é só avaliar, né, se tem um volume alto de carboidrato ou alto de açúcar. É preciso entender a combinação, que esse é um ponto que eu acho bem relevante da gente falar também, e esse volume total que a pessoa consome. Combinação com as outras coisas que estão ali na mesa também, Exato. que fazem parte da escolha do paciente. Olha, tá vendo? Você que está acompanhando a gente, está vendo como é importante esse volume de informações que vai te dar base, suporte para fazer um planejamento. E liberdade. Eu E acho que essa é a liberdade. palavra-chave.
A ideia é realmente o paciente, não só diabético, mas todos que querem ter um estilo de vida mais saudável, que eles consigam fazer uma autogestão, que é exatamente ter esses conhecimentos. Não precisa ser um nutricionista, mas ter os conhecimentos mínimos do que você está ingerindo, de como você pode escolher melhor esses alimentos, combinar melhor. Para você considerar uma pessoa que adora um docinho de leite. Sim. É bom, né? O doce de leite é interessante. Ele tem um alto teor de açúcar de fato, mas o volume calórico dele, por exemplo, ele não é tão grande se comparado a outros doces. Mas aí entra um ponto que é bem importante, né? Da ordem do consumo desses alimentos, principalmente açúcar, e dessa combinação que a gente estava falando. Vamos exemplificar isso num cardápio. Se você precisa escolher, vamos dizer assim, né, um bom horário, um horário que impacte menos, né? Vamos falar dessa forma, para consumir o doce, que seja no pós-refeição, principalmente se for uma refeição completa. Então, se você teve ali um almoço completo, com fibra, que aí ele vai vir dos folhosos, da salada, dos legumes, ou de algum alimento integral, um carboidrato como arroz integral, por exemplo, da proteína, que pode vir ali do frango, peixe, carne, enfim, mas que você tenha principalmente fibra, proteína e uma gordura boa, o impacto de um açúcar depois dessa refeição vai ser muito menor na questão do açúcar do sangue, da glicemia. Então, vale mais a pena do que, por exemplo, você consumir, de repente, num período em que você está com a glicemia basal ou no estado de jejum. Então, por exemplo, acordei, estou em Minas, vou comer ali um doce, uma colherada de doce de leite. O impacto vai ser muito maior do que nesse exemplo que eu dei de sobremesa ali após as refeições. Então, isso é um ponto também bem relevante. O paciente vai entender tudo isso e colocar a importância ali das prioridades dele, né? Exato. Eu falei doce de leite, mas pode ser um quindim, pode ser um brigadeiro, né? A lista é imensa, né? E entra muito nesse ponto que eu falei no início, né? Se a gente consegue uma substituição, por que não fazê-lo, né? Então, claro, às vezes não tem um alimento que seja próximo ali a um doce de leite, mas a gente consegue um outro doce um pouco mais saudável, que faça, né, o papel, pelo menos na rotina diária, para que esse consumo fique mais pontual, mais espaçado. E tudo vai começar com suas compras, Então, né? As compras da semana ou da quinzena, a ida à feira, ao supermercado, porque não dá para ter em casa com muita fartura tudo isso, senão a tentação vai ficar maior ainda, né? Entra muito nesse ponto, assim, se a gente não consegue controlar os nossos impulsos, que a gente controle pelo menos o ambiente. Então, se não tiver, você vai dificultar um comportamento. Você vai ter que sair para comprar, você vai ter que ligar para pedir, então já dificulta pelo menos. Isso faz parte de uma organização para lidar com essas questões todas, né? Sim, sem dúvida. E dentro do limite de informações que a gente está expandindo aqui, tem agora a questão com os adoçantes, né? Sim. Diz que o adoçante encontrou com o glúten abraçou o adoçante e disse, já passei por isso, você vai dar a volta por cima, meu amigo. O café também teve lá, deu tudo certo. Esse é o ponto da nutrição, né? Realmente é uma ciência. Verdades então, transitórias. toda ciência, ela vai passar por mudanças. Então, Mas atualmente o adoçante não está bem, não. pois é, entra muito nessa questão, assim, sofreu muitas, né, divergências, enfim, e hoje o que a gente tem em relação a diretrizes, né? Que se você precisa de uma redução calórica global, né, você precisa reduzir a caloria dos alimentos, na verdade, do seu consumo diário, vale a pena fazer essa substituição, porque o açúcar ele tem um volume calórico bem importante. Então, se a pessoa está buscando uma redução de peso, esse controle glicêmico, um adoçante natural que não tenha muita caloria ou de baixa caloria, ele realmente vai entrar num papel fundamental, principalmente de socialização. Porque entra muito nesse ponto, né? O diabético, principalmente quando ele tem o diagnóstico, ele se sente restrito e cria, né, como eu falei, essa demonização de alguns alimentos. Então, às vezes está no evento social, não posso comer, e fica naquela restrição até social. Às vezes, Vamos falar do cafezinho. cafezinho. Deixa de sair ou deixa de ter uma participação ali social, que é importante também para a nossa vida geral, por conta da alimentação. Então, o adoçante ele pode entrar nesse contexto de redução calórica, num contexto principalmente de ajudar nessa sociabilidade, e entra num ponto de que os naturais, eles não estão passando tanto, né, pelo perrengue aí dos artificiais, que a gente consegue adaptar um Os pouco naturais, melhor. vamos falar sobre eles, é o Xilitol, os polióis de forma geral, né? Então, todo que termina com ol, maltitol, eritritol, xilitol, eles vão fazer parte desse conjunto de adoçantes que são naturalmente, né? Mas são laxantes, contidos. o xilitol. Eles têm um viés em relação à saúde intestinal para quem tem sensibilidade. Então, o que tem acontecido hoje, que também é importante da gente falar?
Muitas pessoas, além de adicionarem o adoçante, principalmente em bebidas, estão consumindo produtos com esses adoçantes. Balinha. Bala, chiclete, né? Um famoso que muita gente consome tem. Então, às vezes, o produto diet, produto zero também já tem embutido. Então, acaba que esse volume diário que é recomendado, ele é ultrapassado. E aí, o que que acontece? Pode gerar alguns efeitos ali laxativos e até de desconforto intestinal. Então, gases, estufamento. Mas nesses dois contextos. Primeiro, para quem passa da quantidade. E segundo, para quem já tem uma sensibilidade maior. Mas também tem o stevia. Só que aí entra um ponto, né? Muita gente reclama do sabor residual do stevia. Ai, botei no meu cafezinho e não consegui tomar porque deu aquele gostinho residual. Você toma café sem nada. Eu tomo. É chique demais. Eu acho chiquérrimo. Talvez seja até um objetivo que a gente coloque aqui para quem está começando essa jornada. Vamos tentar tomar um cafezinho sem nada? E entra muito É elegante nesse demais. Com o quê? Açúcar ou adoçante com nada? Puro. Puro. Aquela coisa, né? Descobriu o café. Mas entra muito nesse ponto também, da gente se adaptar com o Diz que paladar demora natural. 7 dias, né? Tem essa ressalva ali. Muita gente realmente comprova, outras nem tanto, mas assim, falando dessa questão do sabor residual e já emendando nesse outro tópico, existem blends de adoçantes hoje. Então, o que acontece? Existem produtos que já são com os tipos de adoçantes naturais misturados. Então, ele ameniza esse sabor residual de alguns adoçantes, mantendo essa qualidade de adoçantes Muito mais bom. naturais. São opções bem interessantes. E aí, voltando para a questão do cafezinho puro, ou outros, né, alimentos ou líquidos puros, entra muito na questão do paladar, da gente condicionar a papila gustativa. Então, se você consegue se adaptar com sabor amargo, azedo, com sabor natural dos alimentos, fica muito mais fácil você não ter esse impulso de adicionar o açúcar ou o adoçante. Então, sempre que possível, você adicionar o café sem nada, um suco de limão, maracujá, alimentos ácidos ou azedos, para ir realmente sensibilizando aquele paladar muito doce. Porque alguns adoçantes artificiais, eles têm um dulçor muito mais, né, do que o açúcar. Então, por exemplo, se a gente fala da sucralose, o poder de dulçor da sucralose é muito maior do que o açúcar. Então, a pessoa está, sim, economizando ali nas calorias, mas ela não está se reeducando propriamente. Ela vai continuar com a dependência daquele paladar doce. E aí, quando não tiver sucralose, ou não tiver um outro adoçante, ela vai querer o doce do açúcar. Então, entra nessa questão também da reeducação global. E a boa notícia é que dizem, né, que quando você descobre o gosto do café, da legítima rubiácea, você nunca mais vai tomar café com qualquer outra coisa. Aí entra na questão do café puro e da qualidade do café. Da qualidade do que café, também vai faz descobrir muita tudo isso. diferença, né? Muito, muito importante, né? O que também entra no universo de um paciente diabético são os rótulos light, os rótulos diets, o zero, e a gente acha que tudo é a mesma coisa, mas absolutamente não é, né, Fernanda? É importante esclarecer essas nomenclaturas, porque também é um ponto que veio sofrendo mudança aí desde 2022, com algumas legislações da Anvisa e tudo mais. Mas falando assim, dessas três especificamente, que é muito importante da gente diferenciar. Light, né, na legislação, é o produto que tem 25% a menos de algum nutriente. Ele vem especificado no rótulo ali frontal. Menos 25% de sódio, 25% ou mais, né? No mínimo 25% a menos. Menos sódio, menos gordura, menos açúcar, mas pelo menos 25%. Já o produto diet, ele vai ser isento de algum nutriente. Normalmente a gente associa muito diet a zero açúcar, mas ele pode não ter sódio, ele pode não ter gordura, e aí ele vai ser também descrito como diet, vai ter na capa ali do produto, né, o que ele é isento. E muitas vezes o diet, diferenciando ele do zero, ele tem o acréscimo de outro ingrediente, para justamente manter o paladar do produto, a textura do produto. Porque, por exemplo, no caso do chocolate, se a gente tira o açúcar do chocolate diet, como é que vai ficar o sabor, né? A textura. Tem que compensar com alguma coisa. E aí o que acontece muitas vezes, no exemplo do chocolate diet, é que eles adicionam gordura. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está fazendo uma troca inteligente no sentido de caloria, e às vezes a caloria do chocolate diet é superior, porque o volume calórico da gordura é maior do que o volume calórico do açúcar. Então, é um cuidado especial. E aí, o zero, como eu falei, ele é o produto que é zero de algum nutriente, mas muitas vezes ele não sofre esse acréscimo de outro nutriente, ou outro ingrediente, na verdade, em substituição como o diet. Então, essa é a grande diferenciação.
Mas aí vale a pena ressaltar essa questão da leitura do rótulo e da gente entender melhor sobre o que a gente está consumindo, né? Isso é algo muito relevante. O Brasil, ele está tendo uma retomada não, ele está iniciando uma jornada, que eu poderia dizer, não sei se você concorda, meio revolucionária com relação aos rótulos, né? Conquistas muito importantes que são reivindicadas há muitos anos, movimentos de donas de casa, de mães, de filhos com restrições alimentares. E isso está vindo à tona agora. Você que está acompanhando a gente deve já ter visto chocolate e alguns outros alimentos com uma lupa indicando um sinal de alerta. Isso é fruto de conquista muito importante e de uma luta que veio muito lá para trás, né, Fernanda? Foi realmente uma conquista suada, posso dizer, mas valeu a pena porque hoje, né, essa mudança do rótulo, que como eu falei, vem desde 2022 sendo implementada, alguns produtos ainda estão isentos até 2025. Mas a luta, ó, Já é lá... muito antigo. Mas, assim, o que eu quero dizer é que é muito importante porque a gente vai ter cada vez mais clareza sobre o que a gente está consumindo. Então, acho que essa revolução, como o Fernando falou, vem muito daí, de você poder olhar com facilidade para o rótulo. Porque a pior coisa que tinha antes era falar para o paciente, né? Ensinar o paciente em consultório a como fazer essa leitura de tabela nutricional, de listas de ingredientes, e o paciente ficar ali no mercado tentando, né, identificar, olhando as letras miúdas. Mas vamos para o simples. Tem coisas muito importantes. Primeiro é entender o que está em primeiro lugar no rótulo. Exato. Aí Acho que essa é a ordem principal, né? Exato, de importância, né? Na verdade, a gente tem, primeiro passo, olhar a lista de ingredientes, né? O produto, ele é composto, se eu pudesse dividir, né? Um produto industrializado, ele vai ser composto ali de lista de ingredientes, de tabela nutricional, que vem com aqueles números, né? De carboidrato, proteína, dos macronutrientes e alguns micronutrientes, e agora desse rótulo frontal. Então, desmembrando ali, a gente consegue, na lista de ingredientes, entender do que o produto é feito. Exatamente. Vamos pegar o exemplo do doce de leite que eu falei tanto? Perfeito. Doce de leite, legal, você está lá. Puxa vida, eu gosto demais. O que é feito o doce de leite? Leite e açúcar. Basicamente. É o que precisa ter. Não precisa de Mais nada. Tem alguns produtos no mercado que você vai ver no rótulo, só tem leite e açúcar. Perfeito. E aí entra nessa questão. Por quê? A lista de ingredientes, ela também segue regras, né? Então, você vem com a ordem decrescente de quantidade dos ingredientes. Ou seja, o que tem em primeiro lugar é o que mais tem dentro do produto. Então, isso é muito relevante. Por quê? Se você vem com um produto ali com açúcar, no primeiro ingrediente. Primeiro. Ou farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, que fica mais bonita, mas é a farinha refinada. Você sabe que é um produto, aí puxando um pouco para a questão do diabetes, que vai elevar bastante a glicemia, ou seja, vai trazer esse pico, né, de glicose. Então, se possível, deixa esses ingredientes ou de fora ou lá na última parte da lista de ingredientes. Vamos dar um outro exemplo também muito comum e que tem uma saudabilidade investida ali dentro dele, que é a barrinha de cereal. O que tem num rótulo de barrinha de cereal? E aí entra nisso. Muitas vezes... Em primeiro lugar tem o quê? Algumas barrinhas têm açúcar. Em primeiro lugar, quando não tem um nome fantasia, disfarçado, o açúcar tem... o açúcar tem nomes também, apelidos, modo de dizer. Exato, xarope, formas, né, xarope de glicose. E isso é muito importante, principalmente para esse público também diabético, porque entra nisso que a gente falou. Às vezes o produto, claro, ele quer vender, né? A indústria, ela quer vender. Então ela vai colocar ali na embalagem, né, na descrição, o que chama mais atenção. Então, às vezes vai vir produto zero açúcar. Só que quando você olha na lista de ingredientes, a importância dela, você vai ver xarope, você vai ver glucose, você vai ver maltodestrina, outros nomes... Qualquer xarope já é um sinal de alerta. Exato. Outros nomes que traduzem esse açúcar, né, com uma outra roupagem, mas que também causam essas alterações no açúcar do sangue, na glicemia. Muitas vezes até sem calorias. Sim. Mas com nomes que são... Essa também dica eu gosto. Nomes impronunciáveis. Consegue ler de primeira? Não. Exatamente. Ou aquilo, né? Assim, é um ingrediente que você comeria, né? INS, com letra e número misturado, você já fica um pouco Tem mais pé disso? Tem pé? receosa. Tem pé? Exato, Dá para exato. plantar? Não. É uma boa, né, forma de você pelo menos entender. Claro que hoje, né, com o avanço dessa questão também da indústria, a gente tem os adoçantes, ou como a gente falou, né, os aditivos que são um pouco mais naturais. Mas ainda assim, para a recomendação principal é entender o que aquele produto tem.
Porque também é um ponto relevante, né? Muitas pessoas ficam preocupadas no que o produto não tem. Então é zero glúten, é zero lactose, é zero açúcar, é 100, 100, 100, 100. Mas o que tem dentro do produto? Exatamente. Vou citar um outro produto, porque a gente também precisa falar da farinha, né? Farinha processada. Ela está lá na lista dos vilões, né? A gordura hidrogenada, né? E aí, quando a gente compra o pão integral, ele também é cheio de pegadinhas, né? Exato, porque aí o pão vai ter essa questão da lista, né? Porque, inclusive, é uma nova, né, regulamentação da Anvisa. Não sei se vocês já viram, mas não pode mais ter escrito 100% integral. Hoje, os pães, eles vêm com outro título. Ou vem com percentual de fato de farinha integral que aquele pão tem, que na verdade isso já tem na lista de ingredientes, mas na embalagem eles mudaram. Então, o pão que era 100% integral agora é 100% vida, 100% saúde. 100% amor. Não 100%. Né? Ou alguns já retiraram, e aí por uma obrigação, você tem ali na lista de ingredientes a porção, né, um percentual de realmente farinha integral que aquele produto tem. Mas o que muitos faziam era exatamente alegar que eram integrais, e aí quando você vinha, né, para a lista de ingredientes, na verdade a farinha refinada aparecia primeiro do que a farinha integral. Então causava uma estranheza no Eu acho consumidor. que se a gente tiver que deixar uma dica com relação à atenção ao rótulo, é olhar o primeiro ingrediente, né? Principalmente. É realmente. Digo os três primeiros. Os três primeiros. Três primeiros. Olhou ali, tem esses, né? E a ingredientes. quantidade. Quanto menos, melhor. E Menos aí é mais. é legal também porque entra no segundo tópico que eu mencionei da tabela nutricional. A tabela, ela também sofreu mudanças que eu achei bem relevantes e interessantes porque, primeiro, traz, como eu falei, essa segurança, essa questão da liberdade, né, do consumidor e entender que vai ter o carboidrato daquele produto, os açúcares daquele produto, que já são açúcares provenientes do próprio produto, naturalmente já tem ali, e os açúcares adicionados. Então, agora você tem já essa diferenciação na tabela nutricional, do quanto, né, cada um representa. E um outro ponto bem relevante é a porção. Antes, né, os produtos eles tinham uma porção própria. Então, quando eu ia comparar um biscoito com o outro, às vezes eu estava comparando uma quantidade de 50 gramas de um biscoito e de 30 do outro. Então, assim, não era compatível. Então, mais uma mudança que a Anvisa preconizou que a tabela fosse por 100 gramas de alimento. Então, todos estão padronizados. Então, isso é muito relevante também para quando você vai comparar um produto com o outro, para entender se vale mais a pena, se realmente o que está dizendo ali na embalagem está condizente com o que está na tabela. Então, assim, mesclar também esses conhecimentos da lista de ingredientes com a tabela nutricional é perfeito. E aí, o terceiro tópico vem nessa questão da rotulagem nova, né, que é a rotulagem frontal, que vem com as lupas de aviso, né, de um teor maior, ou de gordura saturada, ou de sódio, ou de açúcar. Então, hoje você já tem na capa do produto, né? Então, é bom porque já dá aquele impacto, é essa lupa que sinaliza esse maior teor. E a partir daí, a gente pode fazer associações, por exemplo, quando vai comprar aquele doce de padaria, que não tem rótulo. Exato. Aí você já tem a informação do rótulo para aplicar na vida de todo dia, nas vitrines que a gente vai encontrar pelo caminho, Sim. né? E isso também ainda é uma limitação, né, para produtos em relação a produtos mais artesanais, vamos dizer assim, mas assim, tem se expandido inclusive para eles e para a questão dos líquidos, né, que também, como eu falei, eles ainda não são, né, exigidos de ter essa tabela até 2025. Então, até lá a gente vai ver muita mudança também acontecer. A gente falou rapidamente do xarope de glicose, xarope de uma infinidade de outros nomes, mas dentro dos produtos que chamam a atenção num rótulo, a gente pode colocar mais coisas aí nessa lista, além dos impronunciáveis, né? Eu costumo falar bastante desses que a gente já sabe, que estão numa lista de mais perigosos. Então, assim, nitrito e nitrato, que a gente vê muito nos embutidos. Então, assim, não tem relação necessariamente com carboidrato e açúcar, mas estão naquela lista, né, da OMS em relação principalmente aos alimentos mais cancerígenos. Então, embutido geral, salsicha, peito de peru, presunto, salame, mortadela, tem nitrito e nitrato. Glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que às vezes está presente em biscoito de criança. E proibido em alguns países. Exato. O glutamato é permitido no Brasil, mas em alguns países da Europa, se não me engano, Perfeito. não sei se o Canadá também, proibido. Exato. Então, Faz assim, sentido, né? você já começa a entender que algo não faz tão bem ali. Tem gente que não gosta, né? Exato, Tem exato. gente que proíbe. Então, glutamato, falamos do nitrito E né? nitrato. E nitrato.
a gordura hidrogenada, mas no sorvete, né? Tem Sim. muito, né? Por coisas muito cremosas, né? Então, maionese, sorvete, dá um sorrisinho, né? Gosta, Fernando? Ó, né? Não é não? Não é não? Então, mas aí entra o que eu Ô, tava gente, falando da não é pecado não, substituição. né? Que é bom é, mas Mas a gente me tem que fala. saber, né? Um gelato italiano artesanal. O Maravilhoso. que tem lá no Não rótulo? vai ter gordura hidrogenada. Então, assim, dá pra gente adaptar. Claro, o custo é maior, etc. Inclusive a passagem Mas- para Itália, né? Que encarece muito Perfeito. o sorvete. Mas o que eu brinco, se você está se perguntando por que um produto é muito caro, você tem que se perguntar por que um produto é barato demais. É. O que tem ali? Mas que essa é uma faz polêmica essa muito discrepância? grande. Comer saudável é mais caro? Eu diria que Não, depende muito. Se você está escolhendo industrializados, pode ser. Porque aí você vai optar por realmente dar uma extração diferenciada, insumos diferenciados. Mas se a gente fala de comida de verdade, dieta de feira, não é tão a caro gente está assim. falando de planejamento. Tem que ir na feira, tem que escolher as frutas da estação, tem que entender por que determinada verdura, legume ou legumes, eles estão mais caros ou mais baratos, porque eles são da estação. E se eles são da estação, os nutrientes são mais preservados também, né? Então, assim, se a gente não quiser estender tanto, porque senão é o que eu falo, né? Quando a gente já está com um certo pensamento de dificuldade de aplicação de uma dieta, de um cardápio, qualquer coisinha pode ser uma justificativa para não ter adesão sobre isso. Lógico. Então, assim, E a não nossa precisa nem frase saber. qual é? Seja mais forte que suas melhores desculpas. Exato, não precisa nem saber da safra, mas assim, você percebeu, nossa, o tomate estava um mês atrás metade do preço. Então você já sabe que mais ou menos naquela época do ano é um bom alimento para você A gente está em consumir. novembro. Novembro são frutas muito características assim do país tropical que somos. Então manga é de novembro. Tem coisa melhor que manga? E entra muito nessa questão, assim, dá para fazer essas combinações. Então, pensar nessa questão, principalmente dos legumes. Eu quero te perguntar, o prato de um paciente diabético ideal, formatado aqui por uma nutricionista experiente. Olha só, essa é uma receita para anotar, hein? Já pega a caneta. Dá uma pausa aí, pega a caneta, Caneta. que a Fernanda vai dizer. E aí entra muito nessa questão, na verdade, de todos nós. Mas vamos falar de uma refeição principal, almoço. A gente tem que ter 5 grupos alimentares, né? Leguminosas, que são excelentes, então feijão, lentilha, grão de bico, que eles vão ter proteína vegetal e muita fibra. No diabetes, a gente tem que contar com a fibra. Então, de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, a leguminosa ela vai proporcionar, em parte, isso. O carboidrato, sim, ele tem que estar presente para gerar saciedade, para gerar energia, para controlar o humor. E também, né, a questão da glicemia. O que a gente colocou de carboidrato aí nesse prato? Aí a gente pode optar. Se já tiver a fibra, como eu falei, da leguminosa e dos folhosos e vegetais, não precisa necessariamente ser um carboidrato integral. Então você poderia consumir uma batata inglesa, um arroz branco, se já tiver a fibra dos outros alimentos. Mas se não, a gente também pode enriquecer com mais fibra com os integrais. Então arroz integral, como eu falei, a batata doce, tentando priorizar cereais ou tubérculos, tá? Como o grupo dos carboidratos. Então leguminosa, carboidratos, legumes, tá? Então pode ser legume no vapor, legume cozido, assado. Então não tem essa questão de a abóbora, a cenoura, a beterraba é muito doce. O volume de carboidrato vai ser muito menor do que, como eu falei, um cereal ali, o arroz ou a batata. Então pode colocar o vegetal. Folhosos, então pode caprichar nessa quantidade, porque as folhas, elas não são, né, digeridas, então elas servem, né, como uma fibra que vai ajudar nessa absorção lenta daquele alimento. Alface, acelga, rúcula, espinafre. Aí você pode diversificar com os que você mais gostar. E a proteína, que pode entrar como frango, carne, peixe, carne de porco, que muitas vezes as pessoas extinguem, mas ela é bem saudável, dependendo do corte. Então a gente pode montar esses 5 grupos, um prato completo, bem variado e nutricionalmente balanceado. Com planejamento da semana, feito também de preferência. Tem sobremesa? Não. Aí entra nesse ponto, assim, quero a sobremesa e estou me planejando para fazer a sobremesa. Se dentro do cálculo, né, a sua nutricionista já te recomendou aquela porção, ok, você vai, à parte, acrescentar a sobremesa. Por conta própria, não. Por conta própria, não. Mas se você, vamos lá, tá numa festa, num evento, alguma situação que você já sabe que vai ter sobremesa, você já tá de olho, tenta reduzir um pouquinho do volume do grupo dos carboidratos ali na refeição. O arroz, né? Que Da você colocou, batata, aipim. E aí você consome ali o doce. Como eu falei, por conta da proteína e da fibra,
o impacto já vai ser um pouco menor. E a gente entendeu aqui nesse episódio que o doce fica melhor absorvido logo depois do almoço, ou seja, exatamente, chama sobremesa, para isso mesmo. Exato, né? também nesse ponto. Bacana. Com relação ao chocolate, tem muitas coisas que a gente acha que é chocolate, mas não é chocolate. Aí entra a questão da leitura. Se você olhou na lista de ingredientes, não tem massa de cacau, porque o chocolate é feito do cacau, de uma fruta. Então ele tem que ter a massa de cacau. Manteiga de cacau, porque tem que ter ali uma gordura, mas ainda assim é uma gordura mais natural. Se não tem esses dois ingredientes, não é chocolate. Chocolate branco, eu fiquei muito triste em saber que ele não é chocolate. Na verdade, a Vila já considera. Se tiver 20% de manteiga de cacau, ela já considera Mas ele como nem chocolate. penetra, né? O que acontece? Chega ali Ele e não vai tal, ter. ninguém dá ideia. E não vai ter os benefícios do cacau Mas é propriamente. bom também. Porque o cacau, ele tem benefício, né? Antioxidante, ele é bem E interessante. quanto mais amargo, Não necessariamente, é Não. mais um ponto. Por quê? Lista de ingredientes. Você vê? Muita coisa se resume gente, na leitura da lista não de existe ingredientes. vida inteligente sem leitura de ingredientes. Rótulo, é isso aí. De rótulos. Porque quando você vai para um chocolate mais amargo, o que acontece? Mais uma vez, para equilibrar o paladar muito amargo, porque não é todo mundo que é adaptado a esse paladar, a indústria coloca um teor de açúcar maior. Então você vai ter um benefício ok ali do cacau, mas às vezes vem com muito açúcar. Então o ideal é um teor um pouco maior de cacau, não precisa ser 70, mas assim, acima de 50 já é ok, e com o mínimo de açúcar possível, ou às vezes sem o açúcar, que já tem muito chocolate bom, com ou adoçante natural, ou realmente sem açúcar. Então entra muito nesse ponto. Já E o comeu nibs de cacau puro? Cacau puro? O nibs, na verdade, Consegue? o nibs sim, o cacau puro em receita, porque ele é bem amargo. Né? Impressionante saber como é que daquele cacau puro tão amargo vira um chocolate tão gostoso. Né? Por conta da manteiga e do açúcar, essa misturinha. Tem almoço grátis, Mas né? entra muito nessa questão. Se quer o benefício do cacau, também pode usar o cacau em pó em receita e o nibs de cacau. Funciona muito bem. Muito bem. Acho que, olha, é o seguinte, com relação ao diagnóstico da diabetes, existem muitas coisas legais para serem descobertas. Aqui, nas nossas temporadas, existem muitas informações relevantes também para a vida de todo dia. Esse episódio foi apenas um dos muitos pontos de informação interessante que a gente tem, né? Como é que a gente pode deixar uma mensagem positiva para uma pessoa que tem o diagnóstico? Como é que a rede de apoio pode atuar para a gente encerrar aqui em grande estilo esse novembro tão maravilhoso? Perfeito. Eu acho que é muito o que você falou no início, né? Tentar se informar com informações de qualidade. Então, avaliar ali a Sociedade Brasileira de Diabetes, buscar realmente informações relevantes e científicas para você ter poder de escolha. Então, tanto para você que é diabético, quanto para as pessoas que têm familiares, amigos diabéticos, se informem. Porque muitas vezes a gente cria terrorismos que não são verídicos e que impedem a gente de, como eu falei, ter uma vida social mais ativa ou realmente fazer coisas que nos trazem um bem-estar. Que a comida está associada a isso. A gente não pode tirar o lugar, né, social e cultural do comer. Então, ele não pode ser, claro, a única fonte de prazer que a pessoa tem na vida, mas ela é uma das. Então, para a gente não ficar refém, né, dessa questão dos mitos e principalmente dessa questão do terrorismo nutricional, vamos nos informar. E aí, se eu puder, né, deixar algumas mensagens para essa questão do cuidado alimentar, fracione mais as refeições, busque qualidade nutricional nas suas escolhas. Então, como a gente falou, legumes, frutas e vegetais, 400 gramas ali por dia, fracionado ao longo do dia. A questão das fibras, que é muito relevante, de 25 a 30 gramas por dia. A questão principalmente da manutenção do peso. O diabetes ele tem sido muito associado com a questão do sobrepeso ou obesidade. Então, vamos avaliar como está, né, a questão do percentual de gordura, o IMC, e principalmente o estilo de vida mais saudável, com atividade física e com esses cuidados que, como eu falei, todos nós devemos ter. Muito bem. Fernanda, muito obrigado. Uma alegria te receber aqui. Volte sempre, viu? Fazer um brinde com água. Isso, valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. Nossa ideia aqui no Videocast é fazer com que as pessoas desmistifiquem essa dificuldade de ter uma alimentação saudável, depois principalmente um diagnóstico de diabetes, e consigam de fato fazer as mudanças que são necessárias para ter cada vez mais saúde. Pessoas com diabetes não precisam fazer uma dieta rigorosa, como a gente entendeu aqui. Elas precisam comer de forma saudável, de forma equilibrada, né? E é essa que é a grande mensagem que a gente deixa por aqui. Se você conhece alguém que precisa escutar as informações desse episódio, compartilhe. Tenha generosidade com seus amigos, com sua família. Faça esse conteúdo chegar
a um volume maior de pessoas. E também deixe o seu like e pode comentar o que você acha. Like é sempre bom, né? Ótimo. É. Comentários também para Exatamente. saber possíveis dúvidas. Acompanhe também no Instagram, o Sempre Cuidando Servier. Lá você encontra os conteúdos diários para te auxiliar a lidar com hipertensão, diabetes, angina, doença venosa crônica e insuficiência cardíaca. Até o próximo episódio. Saúde!